bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre os 5 filmes de terror mais aguardados de 2020. E o gênero do terror começou com tudo em 2020 com a estreia de O Homem Invisível, mas essa foi apenas a primeira estreia de muitas outras com relação ao terror em 2020. Essa lista que a gente fez aqui, primeiro é sempre bom lembrar que ela não é exaustiva, tem vários outros filmes de terror estreando esse ano. Uma outra coisa sobre essa lista de 5 filmes é que eu não fiz na minha ordem de preferência, eu fiz com relação à ordem de estreia ao longo do ano. Então vamos começar falando da nossa primeira estreia de terror mais aguardada de 2020. Um Lugar Silencioso, parte 2. Esse filme é a continuação do longa de 2018 que foi dirigido e roteirizado pelo John Krasinski. E o Krasinski, ele faz parte de uma nova leva de comediantes que vão se aventurar no gênero do terror, não só protagonizando filmes, mas também por trás das telas, seja dirigindo, produzindo ou roteirizando. Esse foi o caso, por exemplo, do Jordan Peele, que era um comediante e aí ele começou a fazer filmes de terror e ficou super famoso com Corra e Nós. Também tem um outro grande comediante que tá se aventurando no gênero do terror, mas segura essa informação porque a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E O Lugar Silencioso era pra ser apenas um único filme, sem nenhum tipo de continuação, e que ele contava a história de uma família que tá vivendo em um mundo pós-apocalíptico e tentando sobreviver a criaturas que elas seguiam pelo som pra pegar e comer as suas vítimas, que são basicamente qualquer coisa viva que tiver pelo caminho. A gente no Farofa Geek adora Um Lugar Silencioso e inclusive a gente tem post no site sobre esse filme. Vou deixar aqui linkadinho na descrição do vídeo para quem quiser acessar. E O Lugar Silencioso acabou fazendo tanto sucesso que Krasinski decidiu trabalhar em uma continuação pro filme. E nesse segundo filme, os protagonistas continuam sendo a família Abbott. Só que agora essa família, ela vai descobrir que essas criaturas muito loucas não são as únicas ameaças desse mundo pós-apocalíptico. E anota aí na sua agendinha, Um Lugar Silencioso 2 estreia no dia 19 de março de 2020. Confesso que eu tô um pouco apreensiva sobre esse filme, porque eu gostei muito de Um Lugar Silencioso, e como ele foi feito só pra ser um único filme, sem ter continuações, eu tô um pouco apreensiva dessa história ter se alongado. Mas vamos ver, tô torcendo pra ser muito boa. Dando continuidade à nossa lista, nós temos Antebellum, ou em português, A Escolhida. Os diretores desse filme não são conhecidos, são o Gerard Bush e o Christopher Rance. Só que a produção desse filme, ela é muito conhecida pra quem gosta de terror. Apesar de não ter o Jordan Peele por trás das câmeras nesse filme, esse filme tem a produção de 2 produtores de Corra e Nós, que são o Sean McKittrick e o Raymond Mansfield. Protagonizando esse filme a gente tem a Janelle Monáe, que por sinal arrasou esse ano lá na abertura do Oscar. Esse eu acho que é o filme mais misterioso dessa lista. Há poucos meses de estrear, a gente continua sem saber quase nada sobre ele. O trailer pouco entregou do filme e toda a trama tá super bem guardada às 7 chaves, ninguém sabe muito bem sobre o que é esse filme. O que a sinopse desse filme diz é que a escritora Veronica Henley, ela se vê meio que presa entre 2 realidades e ela precisa descobrir um mistério terrível para conseguir salvar. Ou seja, isso é um resumo genericão de muito filme de terror, né? Nada específico dessa história foi entregue. O que eu vejo como uma coisa boa, porque os filmes de terror, quando eles entregam muito no trailer, é muito chato, né? Porque boa parte dos filmes de terror é não saber onde você vai levar o susto ou não entender muito bem o que tá acontecendo na história. Agora, uma coisa legal sobre o trailer e um pouco confusa é que a gente vê ali 2 linhas temporais. Uma das linhas temporais, ela tá lá nos Estados Unidos antes da Guerra Civil Americana. Então a gente vê a Janelle Monáe como uma escrava trabalhando em uma fazenda lá no sul dos Estados Unidos. Já a outra linha temporal acompanha essa tal de Verônica, que também é Janelle Monáe, e no mundo atual, sofrendo e tendo alguns tipos de susto por aí. Como parte desse trailer retratou aí a escravidão norte-americana, tudo indica que esse vai ser mais um tipo de filme que vai levar o terror como uma alegoria para falar de temas como racismo, que foi, por exemplo, o caso do Corra, produzido pelos produtores desse filme. E anota aí, A Escolhida estreia dia 28 de maio. Passando agora para o terceiro filme que eu escolhi falar com vocês, Candyman, ou no título em português, A Lenda de Candyman. Esse filme ele é dirigido pela Nia da Costa, mas a produção e o roteiro são de Jordan Peele. Você vê que eu tô o vídeo inteiro falando do nome do Jordan Peele, né? Esse cara realmente está se tornando referência no terror atualmente. No elenco, no papel principal, a gente tem o Yahya Abdul-Mateen II, que foi quem fez um dos personagens da série da HBO Watchmen. Esse filme ele é baseado num conto do escritor Clive Barker, também chamado de Candyman,
Candyman. E se você quiser comprar esse livro, a gente vai deixar aqui linkadinho na descrição o link para vocês comprarem. Candyman já foi adaptado para os cinemas em 1992, no filme O Mistério de Candyman, que foi um filme de terror lá dos anos 90 que nunca chegou a ficar muito conhecido, mas ele pouco a pouco foi se tornando um dos clássicos cults de terror. A história é muito simples. Se você chegar de frente para um espelho e falar Candyman 5 vezes, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Candyman surge para acabar com a sua vida com um gancho que ele tem no lugar da mão dele. Esse filme, ele não é uma nova adaptação. Ele funciona como se fosse uma sequência espiritual, em que o Candyman, ele volta atrás de vingança no bairro onde tudo começou, lá em Chicago. E o estilo desse trailer, o fato do vilão do Candyman ter um gancho na mão, essa questão de lendas urbanas, me lembrou muito Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, Pânico, Lenda Urbana e vários outros filmes de terror lá dos anos 90. Então eu tô bastante animada pra ver esse filme, principalmente pela questão do saudosismo. Filmes de terror do gênero slasher, eles me agradam e muito, então eu tô super animada. Se você também ficou animado pra esse filme, anota aí que ele estreia dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados. Aí um programa pra você levar seu namorado e sua namorada. Seguindo aí a nossa lista, o quarto filme que eu escolhi pra falar, o título dele em português já acusa em muito qual é o filme. Espiral, o legado de Jogos Mortais. Nesse sentido, eu preferi muito mais o título em inglês, que é apenas Spiral. Então, até meados do trailer, a gente não sabe que esse filme é um filme sobre o legado dos Jogos Mortais. Acabei de ser corrigida aqui pela produção, na verdade não. O título em inglês também acusa. O título é Spiral from the Book of Saw. Espiral do livro de Jogos Mortais. Acusa do mesmo jeito. Acho isso muito sem graça. Porque as pessoas não iam conseguir descobrir que se tratava de Jogos Mortais sem antes assistir o trailer. A direção desse filme é do Darren Lynn Bousman. Só que lembra que eu tinha falado lá no início desse vídeo que tinha um comediante que também estava se aventurando no terror? Esse filme aqui, Espiral, ele teve a sua história criada por protagonizado por Chris Rock. Ele, engrossando o caldo de nomes como Jordan Peele e John Krasinski, decidiu largar a comédia para se aventurar no terror. E ele fez isso em grande estilo, porque além dele como protagonista do filme, esse filme também vai ter o Samuel L. Jackson. Aqui a gente não tem muito o que falar sobre o enredo, porque é um filme de Jogos Mortais. E tirando o primeiro, que foi um filme revolucionário, que eu amei e respeito muito, os outros filmes dessa franquia, eles são aquele estilo vi um, vi todos. Que é tudo a mesma coisa. Tudo uma desculpa pra ter um assassino sádico saindo, cortando unha, quebrando cabeça, quebrando membros das pessoas por aí pela cidade. No caso aqui, o diferencial do que esse trailer fala é que agora o sociopata Jigsaw, ele tá atrás de policiais. E aí cabe ao Chris Rock desvendar a sua identidade. No elenco desse filme a gente também tem o Max Minghella, que é quem faz o Nick de The Handmaid's Tale. Espiral, o legado de Jogos Mortais, estreia dia 18 de junho. Tá vendo aí que junho tá um mês disputado pro gênero terror. Chegando aí no nosso quinto e último filme, Invocação do Mal 3. Ou o título em inglês, que eu prefiro muito mais, The Devil Made Me Do It. O diabo me fez fazer isso. Pra mim esse é um título muito mais música meio sexy e sensual, sabe? O diabo fez eu fazer isso. Ui, tô tão endiabrada hoje. Na direção nós temos o Michael Chaves, que foi o mesmo diretor da Maldição da Chorona. Mas nem tudo está perdido, porque esse filme também tem produção James Wan. Além da produção, também foi ele que escreveu a história. James Wan, pra quem não sabe aí, só conhece ele por Aquaman, ele é o grande idealizador e a grande mente por trás desse universo cinematográfico da Invocação do Mal. Em Invocação do Mal 3, o Patrick Wilson e a Vera Farmiga retornam aos seus papéis de Ed e Lorraine Warren, depois de uma breve aparição lá no filme Annabelle 3 do ano passado. E na trama desse filme, o Ed e a Lorraine, eles são chamados para investigar um caso que é um dos primeiros casos norte-americanos em que um acusado, ele alega possessão demoníaca para se livrar de um crime. Essa trama, ela me fez acreditar que talvez esse Invocação do Mal 3, ele tem uma pegada um pouquinho diferente dos outros. Porque os outros, eles foram muito focados na parte só de terror, de jumpscare, do paranormal. Agora, esse aqui, como existe uma questão legal por trás ao julgamento dessa pessoa que está sendo acusada e ela resolve alegar que ela foi possuída e por isso teria cometido esses crimes, esse filme, ele tem a possibilidade de explorar um julgamento e as repercussões legais de você escolher uma peça de defesa alegar possessão demoníaca. Um pouco do que a gente viu, por exemplo, no excelente O Exorcismo de Emily Rose. Eu tô muito animada pra esse filme. Pra mim, Vera Farmiga, Patrick Wilson
Pattinson e James Wan não tem erro. Pega aí sua agendinha pra anotar. O filme por aqui no Brasil vai estrear no dia 10 de setembro, preenchendo um pouco do vácuo que a gente vai ter em setembro, já que setembro, desde a estreia de It Parte 1 lá em 2017, ele acabou tradicionalmente se tornando um mês que tem bastantes estreias de terror. E esse foi o nosso vídeo dos 5 filmes de terror mais aguardados de 2020. Só que, gente, deu muito trabalho fazer a curadoria desse vídeo, porque eu queria mesmo é que esse vídeo tivesse 15, 20 filmes. Então, se você gostou dessas dicas, deixa aqui pra gente nos comentários, porque eu tô pensando em fazer a parte 2 desse filme com mais 5 dicas de filmes de terror imperdíveis agora em 2020. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!